Hoje, o tema da nossa mensagem desta noite é: nas mãos do Pai, guiados pelo Filho e sustentados pelo meditar neste momento. E eu convido você então para prestar atenção naquilo que Deus quer falar com você neste momento. Amém? Nas mãos do Pai, guiados pelo Filho, sustentados pelo Espírito Santo. É o que nós precisamos, não só nesses tempos, igreja, mas em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os dias de nossas vidas. A Bíblia, ela destaca que Jesus iniciou o seu ministério na força do Espírito Santo. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. E ali então Jesus começou a operar sinais e maravilhas na força do Espírito Santo. Em João 10,30 Jesus diz: eu e o Pai somos um. Como é importante, irmãos, nós podemos ter essa segurança de estarmos nas mãos do Pai, de sermos guiados pelo Filho e de sermos sustentados pelo Espírito Santo. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, ser guiado pelo Pai, estar nas mãos do Pai, ser guiado pelo Filho e ser sustentado pelo Espírito Santo é ter a certeza e a convicção de que sabemos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Amém? Assim como Jesus, nós viemos de Deus. Estamos nesse mundo com um propósito, o único propósito de servirmos a Deus. E um dia todos nós voltaremos para Deus. Que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo dirija sempre a nossa vida. Que você esteja nas mãos do Pai, que você seja guiado pelo Filho e que você seja sustentado pelo Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 20, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. E Jesus então fala aos seus discípulos: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Ser dirigido por Deus, meus irmãos, é ser reconhecido através do testemunho pessoal. Aleluia! O texto que lemos fala que Jesus, ele era reconhecido pelas multidões como sendo um profeta. O profeta João Batista, o profeta Elias, ou mesmo um profeta antigo que ressurgiu. João Batista, Elias foram dirigidos por Deus. Eles estavam nas mãos de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante então você, eu, nós sermos reconhecidos como cristãos. Como cristãos, estar nas mãos do Pai, ser guiado pelo Filho e sustentado pelo Espírito Santo, é ser reconhecido pelas multidões como cristão.
assim como Jesus foi reconhecido como profeta, é saber que Deus está no controle de todas as coisas, e não é uma frase de efeito. Falar que Deus está no controle de todas as coisas não é dizer que isso é uma frase de efeito, é uma realidade, sempre foi, é e será. É saber que o Espírito Santo é o nosso paráclito, ou seja, é o nosso ajudador, que nos sustenta, que nos inspira, que nos ilumina, que coloca palavras em nossos lábios. Ser reconhecido como cristão, meus irmãos, assim como Jesus foi reconhecido pelas multidões como profeta, é saber que Jesus é Filho amado, que Jesus é Salvador, que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Príncipe da Paz, Ele é ressurreição e vida, a imagem do Deus invisível, o Filho do homem, o Santo de Israel, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o pão da vida, a luz do mundo, o Salvador do mundo, o leão da tribo de Judá, que Ele é o bom pastor, a videira verdadeira, o sol da justiça, o sumo pastor. Glória a Deus. Que Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim, o Filho do Deus vivo, que Ele é o sumo sacerdote, o Rei das nações, porta das ovelhas, o Cordeiro de Deus, o justo juiz, o Rei da glória, o autor da salvação, advogado fiel junto ao Pai, o Salvador, o carpinteiro, a pedra viva, aquele que batiza com o Espírito Santo, o Emanuel, Deus conosco, rocha, a luz dos homens, o libertador, a videira, Senhor dos senhores, Filho de Deus, estrela da manhã, médico dos médicos, aquele que era, que há e que há de vir. Aleluia. Ser reconhecido como cristão é estar nas mãos do Pai, é ser guiado pelo Filho e sustentado pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi reconhecido como sendo Elias, e assim como Elias, Jesus passou por tempo de solidão, quando falou: Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus passou por tempo de oração. Como a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus foi uma vida intensa. E destacando aqui um momento desta vida intensa de oração, Jesus, quando o seu amigo Lázaro faleceu, ele foi até o sepulcro, e ali então ele fez uma oração de gratidão. Ele falou: obrigado, Pai, por me ouvir. Obrigado, Pai, por me ouvir. E inspirado em Jesus, John Wesley, ele construiu a seguinte frase: a oração é fôlego da nossa vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus também passou por tempo de honra, quando ele foi batizado. Ali saiu uma voz do céu, ecoou uma voz do céu, que disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Aleluia. Jesus passou por tempo de provisão. Vieram os anjos depois de 40 dias de jejum e oração. Vieram os anjos e o serviram. Passou pelo tempo de provisão, quando multiplicou também os pães e os peixes. Provisão. Por isso então, meus irmãos, ser reconhecido como cristão é estar nas mãos de Deus, é ser guiado por Jesus e sustentado pelo Espírito Santo. Você se sente assim? Jesus, meus irmãos, ele passou por tempo de solidão, por tempo de oração, por tempo de honra, por tempo de provisão, e nós também passamos por tudo isso no dia a dia. Portanto, povo de Deus, ser reconhecido como cristão, como filho e filha de Deus, é passar por tempo de solidão.
Passar por tempo de solidão, irmãos, não é sinal de erro, não é sinal de pecado, não é vergonha, não é castigo. Passar por tempo de solidão é ser reconhecido como cristão, porque Jesus passou por tempo de solidão. Moisés passou por tempo de solidão. Davi passou por tempo de solidão. Mas hoje, nesta reflexão, eu quero me ater ao profeta Elias, porque lá no início do texto que nós lemos, quando Jesus pergunta: quem dizem as multidões que ele é? Os discípulos responderam: uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. Então hoje, meus irmãos, eu quero aqui destacar aquilo que Elias passou, porque Jesus, ele foi reconhecido como um profeta em Elias. Então nós podemos dizer que Elias é um tipo de Jesus. E nós queremos então falar algo nesta noite, continuar falando sobre essas palavras tremendas que a Bíblia nos traz. Meus irmãos, Elias passou por tempo de solidão. Elias passou por tempo de solidão na sua fuga de Jezabel. Ele havia passado por tantas vitórias, ele havia passado por tantas coisas como um profeta reconhecido, um profeta que era a boca de Deus. De repente ele entra num estado de solidão, de medo, e ali então ele foge de Jezabel. Elias passou por um tempo de solidão quando desejou morrer. Ninguém deseja morrer, meus irmãos, em público, numa festa de aniversário, num casamento. As pessoas desejam morrer quando elas estão lá no interior, consigo mesmas, refletindo ali, solitárias. Elias passou por isso, sentiu o desejo de morrer. Elias, ele sentiu cansaço, sentiu sono. Elias passou por esse período de solidão, assim como Jesus passou também. Eu pergunto nessa noite, neste momento: você está preparado para enfrentar a crise da solidão? Elias passou por essa crise e venceu, pois ele estava nas mãos de Deus. Está vendo como é importante estar nas mãos de Deus? Como é importante ser guiado pelo Filho, como é importante ser sustentado pelo Espírito Santo. Elias passou pelo tempo de solidão. Elias, um tipo de Jesus. Jesus passou pelo tempo de solidão e venceu o tempo de solidão. E você, está preparado para passar por esse tempo? Meus irmãos e minhas irmãs, Igreja de Jesus, todos que nos ouvem neste momento, não é fácil, não é fácil. Elias passou e venceu, pois ele estava nas mãos de Deus. Lembre-se, nas mãos de Deus, nas mãos do Pai, tudo é mais fácil. Ser reconhecido como cristão, ser reconhecido como filho e filha de Deus, é passar também por tempo de oração. A nossa vida também tem que ser um tempo de oração. Assim como nós passamos por solidão, na solidão nós precisamos ter também tempo de oração. Elias era um homem que orava, e um cristão que ora é vitorioso, porque mesmo na solidão ele está conectado com Deus, e ele sabe que ele está na solidão porque Deus assim o permitiu, mas que não é porque está em pecado, não é porque é castigo, não é porque alguém jogou um mal olhado, não é nada disso. É porque a vida prepara situações onde a gente se sente solitário. Isso é normal. Aconteceu na vida dos profetas, aconteceu na vida de Jesus, acontece na minha, na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, nesse tempo de solidão nós também precisamos ter um tempo de oração. Elias era um homem de oração, e o cristão que ora é vitorioso, abençoado. O cristão que ora é próspero espiritualmente. Elias orou. Elias orou quando ele orou a Deus, clamou a Deus para que o filho daquela viúva voltasse a viver. Ele entrou lá no seu quarto,
E quarta então significa o quê? Quarto significa intimidade com Deus. E nesses dias nós temos tempo, meus irmãos, para irmos para os nossos quartos, para orarmos, para termos intimidade com Deus. E quando Elias orou ali sobre aquele moço que jazia morto, ele orou, teve intimidade com Deus, e Deus respondeu naquele instante a oração de Elias. Assim também Elias orou para que descesse fogo do céu. Certa feita, todos aqueles profetas estavam ali se cortando, o altar preparado, e Elias então ali falou: não, vocês podem ir primeiro, depois eu vou. Peçam então aos seus deuses para que eles queimem o altar. E todos aqueles profetas oravam, se cortavam, gritavam, se rasgavam, e Elias só vendo. Quando chegou a vez de Elias, Elias orou, e o Senhor mandou fogo do céu. Aleluia. Isso é tempo de oração. Deus respondeu naquele instante. Deus também responde a sua oração naquele instante. Às vezes você não se atenta, mas muitas vezes você orou e Deus respondeu naquele instante. O que falta para nós, meus irmãos, é uma visão mais aguçada do sobrenatural. Nós somos muito sinestésicos, ou seja, nós queremos apalpar, nós queremos ver, nós queremos sentir. Mas se nós começarmos a treinar o nosso lado sensível, o nosso lado espiritual, nós vamos ver que muitas orações nós fazemos e Deus responde instantaneamente, porque nós estamos na mão do Pai, porque nós somos guiados pelo Filho e porque o Espírito Santo nos sustenta. Aleluia. E outra feita, Elias, ele orou para que chovesse, porque ele tinha orado para não chover, e Deus respondeu também. Tempo de oração. E depois Elias orou para que chovesse. E neste momento então, meus irmãos, é interessante que a Bíblia diz que ele orou 7 vezes. Isso mesmo, 7 vezes. Essa oração não foi instantânea, Deus não respondeu ali no instante. Então ele falava para o seu moço Geazi ir ver como que estava o tempo. E ele orou, e o moço foi uma, o moço foi 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, e a resposta era: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias orou mais uma vez, 7 vezes. O que diz o número 7 na Bíblia? É o número da perfeição, é o número da perfeição, é o número da completude, ou seja, é o número da intensidade de Deus. Nós não podemos parar de orar. Tem momento que Deus vai responder instantaneamente, e tem momento que vai ser 7 vezes, ou seja, no tempo de Deus, no tempo perfeito de Deus. 7 vezes significa a resposta de oração no tempo perfeito de Deus. Mas Deus respondeu, a chuva caiu, aleluia. Tempo de oração, tempo de oração, tempo de solidão. Vamos apreciar o tempo de solidão também, assim como nós apreciamos o tempo de oração. E tempo de solidão, meus irmãos, não é só se atentar ao lado de não estar próximo das outras pessoas. Vamos se atentar ao lado positivo da solidão, da solitude, de nós estarmos ali tendo um tempo conosco mesmo e com Deus, para nós conversarmos mais, para nós nos expressarmos mais, para nós sentirmos mais a mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Solidão não é coisa ruim não, meus irmãos. Quem falou que solidão é coisa ruim? Solidão é coisa boa também, porque na solidão nós ouvimos Deus falar muito conosco. E também Elias passou por um tempo de honra. Jesus também passou por tempo de honra, aleluia. Não passou por tempo de honra? Passou.
Quantas coisas Jesus fez e ele foi honrado. Mas Elias também passou por um tempo de honra. Deus honrou Elias quando fez chover. Amém? Deus honra você também, meu irmão e minha irmã. Quando você ora, Ele responde. É honra. Não precisa ficar encabulado não, de não querer falar que foi você que orou. Sabe, às vezes a gente fica com uma modéstia muito exagerada. Não, eu orei, Deus atuou. Isso gera fé, isso gera coragem, isso gera intrepidez, meus irmãos. Nós temos que falar, não, eu orei nesse sentido sim. Irmãos, podem ter orado 1000 pessoas, tem problema. Mas se você orou, você pode falar, eu orei, Deus operou, porque você orou. Elias orou e Deus fez chover. Isso é honra, Deus honrando o seu povo. Deus honrou Elias quando ressuscitou a vida daquele filho daquela viúva. Deus honrou Elias, tempo de honra. Deus honrou Elias diante do povo. Diante do povo, meus irmãos. Elias, ele orou ao Senhor e falou, para que o povo saiba que Tu és Deus, desça fogo dos céus. Deus honrou Elias e fez descer fogo dos céus. Não deixou Elias na mão não, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus de solidão. Deus é um Deus de oração. Deus é um Deus também de tempo de honra. Deus honrou Elias também, até mesmo na hora da sua morte. E aliás, Elias nem morreu na hora da sua partida, porque Deus honrou que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o levou para o céu. Alguém que teve um tempo de solidão, igual nós estamos tendo, salvo as proporções, é claro. Alguém que tinha um tempo de oração, igual você e eu temos também, salvo as proporções. Alguém que também tem tempo de honra, como você e eu. Deus também tem honrado a sua vida muito. Tem ou não tem? Assim como tem honrado a minha vida também. Aleluia, glória a Deus. Tempo de provisão, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Deus agiu com o tempo de provisão na vida de Elias. Como é maravilhoso sabermos isso. Quando o homem se coloca nas mãos do Todo-Poderoso, ele não tem as suas necessidades atendidas. Tem sim. Porque quando nós estamos nas mãos do Pai, nas mãos de Deus, guiados pelo Filho e sustentados pelo Espírito Santo, nós temos as nossas necessidades atendidas. Isso é uma realidade. Deus, Ele atendeu as necessidades de Elias e deu provisão para ele. Deus escondeu Elias. Escondeu Elias junto ao ribeiro de Querite. Deus, Ele cuidou, protegeu Elias lá naquele ribeiro, debaixo da sua sombra, assim como diz o Salmo 91, debaixo das suas asas. Deus, Ele guardou Elias. Ele deu provisão para Elias. Ele alimentou o profeta, ordenando que os corvos que levassem comida a ele. Parece loucura falar isso, né, irmãos? Imagina um corvo vindo, voando na direção de Elias e sustentando Elias. Deus é um Deus de provisão. Vamos tomar essa palavra para nós, sobre as nossas vidas. Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que nos oferece um tempo de oração. Deus é um Deus que nos oferece um tempo de solidão, para nós repensarmos muitas coisas de nossas vidas. Deus alimentou o profeta usando uma viúva pobre. Deus alimentou o profeta até mesmo usando anjos, ser angelical. Deus tem seus meios de agir em favor dos seus filhos e das suas filhas. Deus tem os seus meios. Marque esta palavra. Às vezes você está esperando a ajuda de um lado, mas Deus tem os meios dele ajudar os seus filhos e suas filhas. E às vezes não é uma forma convencional não.
E às vezes é uma forma sobrenatural, e às vezes é uma forma convencional, mas Deus tem os seus meios de ajudar os seus filhos e as suas filhas. Mas você precisa estar nas mãos do Pai, ser guiado pelo Filho e sustentado pelo Espírito Santo. Deus, Ele abençoou, Ele cuidou da vida de Elias. Por isso então, meus irmãos, vamos refletir nessa palavra. Vamos refletir profundamente nessa palavra. Portanto, ser reconhecido como cristão, ser reconhecido como filho e filha de Deus, é passar e vencer pelo tempo de solidão. Ser reconhecido como cristão, ser reconhecido como filho e filha de Deus, é ter tempo de oração. É passar e não se perder no tempo de honra. Muitas pessoas se perdem no tempo de honra. A pessoa passa pelo tempo de solidão, ela passa pelo tempo de oração. Quando chega no tempo da honra, desanda. Aí pensa que foi na própria força, aí acha que porque mereceu, e nós não merecemos nada. Por quê? Porque no tempo da honra se perdeu. Ser reconhecido como cristão e como filho e filha de Deus é passar e agradecer no tempo da provisão. Aleluia. Você tem sido reconhecido como um cristão em tempo de pandemia? Você tem sido reconhecido como cristão? Ou você está chorando muito? Ou você está se lamuriando? Ou a sua vida é só reclamar? Saiba que Deus está contigo. E nós temos que então saber que o cristão, para ser reconhecido como filho e filha de Deus, ele deve passar e vencer o tempo da solidão e tirar o melhor proveito desse tempo. Ele deve ter tempo de oração, ele deve receber o tempo de honra. Muitas pessoas têm dificuldade de serem honradas, né? Às vezes alguém vai honrar alguém, vai te honrar porque você fez algo, aquela pessoa ficou feliz, e a pessoa quer te honrar, quer te dar um presente, quer te dar um agrado, e você, não precisa não, eu fiz de coração, eu fiz por amor. Amém, eu sei que você fez de coração, e eu sei que você fez por amor, e que você não queria nada em troca, mas deixe a pessoa te honrar, porque quando você deixa a pessoa te honrar, você está permitindo que Deus abençoe mais ainda aquela pessoa. Tempo de honra. Precisamos também passar pelo tempo da provisão, não é? Você já ouviu falar tempo das vacas gordas? Você já passou por esse tempo? Se lembra? Você em especial que é casado, que tem filhos, não sei se você é igual a mim, mas cada filho nasce num momento financeiro, num momento onde a economia está de um jeito ou de outro. Então às vezes, né, no tempo do filho mais velho era tempo de vaca gorda, depois chegou o filho do meio, ficou vaca magra, depois chegou o último filho, caçula, ficou vaca magríssima. E aí a gente lembra da vaca gorda, mas lembre-se desta palavra, que Deus, Ele supre em todos os momentos, em todos os momentos. Vamos saber então aproveitar o tempo da provisão. Glória a Deus por isso. O salmista, lá no Salmo 30, versos 11 e 12 diz assim: tornaste o meu pranto em folguedo, ou seja, em alegria, em fogo, em ânimo. Tiraste o meu cilício, ou seja, tiraste a cinza, tiraste o bronze, tiraste o dia escuro,
e me cingiste de alegria, para que a minha glória, está vendo? Para que a minha glória, o salmista está falando. Então Deus, Ele gosta de glorificar os seus filhos. Ele glorifica os seus filhos, sim. O Salmo 91 fala sobre isso. Mas na nossa glorificação, ou seja, quando Deus nos glorifica, nós precisamos cantar louvores a Deus. A nossa boca não pode se calar, porque tudo que Deus faz para nós, para o nosso bem, é para Ele. E o salmista diz assim: para que a minha glória te cante louvores, e não se cale, meus irmãos, não se cale, igreja de Jesus, não podemos nos calar. E aí ele fala assim: Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Que Deus nos abençoe, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque eu tenho certeza que você está nas mãos do Pai, guardado pelo Filho e sustentado pelo Espírito Santo. E as multidões te reconhecem como filho e filha de Deus. Amém? E ser reconhecido como filho e filha de Deus é passar pelo tempo de solidão e vencer. É ter tempo de oração. É ter tempo de honra, é ter tempo de provisão, é saber que viemos de Deus, estamos aqui para cumprir o propósito de Deus e um dia voltaremos para Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos e minhas irmãs.